A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus e que essa palavra de Deus ele possa transformar nossas vidas de maneira prática, que o Senhor possa estar conosco em mais uma aula. Estaremos estudando aqui a quarta lição, os atributos do ser humano. O que é isso quando falamos de atributo? O que isso quer dizer? O que isso vem a nós? Atributos, em simples palavras, são as características que particulariza as pessoas ou seres. O que é isso? É a identidade, é que identifica aquele ser ou aquela pessoa, aquele ser em relação e no meio ambiente que ele vive, no meio que ele vive, diferencia de todos. Esses são atributos, aquilo que particulariza ele, ou seja, mostra que ele é diferente, identifica ele diante de todos que estão no planeta. A palavra de Deus aqui, nosso texto áureo, ela nos diz o seguinte: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que se não se atire a ti. Salmo 32:9. Isso aqui, a palavra do Senhor já mostra de maneira especial que o ser humano é diferente. Ele tem entendimento, ele tem raciocínio, ele consegue discernir as coisas e agir com esse discernimento. Aqui, diante disso, podemos até perguntar, vem cá, o que diferencia realmente o ser humano do animal? O que diferencia? E isso nós vamos estudar no decorrer dessa lição. Essa lição ela nos traz, nos mostra a complexidade que é o ser humano. O ser humano por quê? Ele é um ser espiritual, é um ser racional, é um ser que tem livre-arbítrio e é um ser que é criativo. O primeiro tópico, ele trata da espiritualidade humana. Pode ver que nas escrituras não trata da espiritualidade dos animais, ele trata da espiritualidade humana. Mas de onde é que tem origem a espiritualidade humana? A espiritualidade humana ela tem origem lá na criação, lá no Gênesis 2:7, quando Deus ele criou o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Ali, ou seja, a espiritualidade dele está em Deus, ele vem do seu Criador. A sua espiritualidade, ela vem do seu Criador, daquele que o criou perfeitamente, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Ele vem de Deus. E o ser humano, ele anseia, tem um anseio natural pelo seu Criador, por Deus, porque vem o seu Espírito de Deus. E o homem felizmente é o seguinte: o homem, em virtude do pecado, ele distanciou do seu Criador. Mas mesmo assim, todo ser humano, ele almeja, ele busca insaciável. Só que às vezes essa busca são em locais inadequados, são em situações buscando para suprir esse vazio. Existe esse vazio. E esse vazio, ele é vivificado apenas em Cristo, porque o nosso consumador e Senhor da nossa salvação. Vivificado nele, porque o ser humano ele tem essa espiritualidade e ele veio de Deus, então ele almeja Deus e é vivificado no nosso Criador. E esse atributo ele só tem em nós, seres humanos. Não existe esse atributo nos animais. A segundo item trata da racionalidade humana. O que é isso? O homem é um ser racional, como vemos no próprio versículo aqui introdutório, que não sejais como a mula e como o cavalo, que não tem entendimento, que o ser humano é diferente. Então ele é racional, ele raciocina, ele pensa, ele não age ele tem a capacidade de não agir apenas por impulso, mas de analisar as circunstâncias, analisar as consequências de determinado ato, analisar como é que se dá aquilo ali e trazer a melhor solução para aquele problema. Por isso ele é um ser racional. E esse atributo
é um atributo especificamente do ser humano. E isso aqui, somente a espiritualidade já o diferencia de todos os outros seres. Aqui, todos os seres vivos que existem em nossa Terra. E aqui, por exemplo, a racionalidade também o torna diferente. Exemplo de maneira racional. O ser humano, ele, por exemplo, para pescar, ele imaginou-se que se fizesse a rede ali para resolver aquele problema, para pegar peixe em maior quantidade. Então, para resolver esse problema, ele pensou, então, com a sua razão, ele criou, e através de um outro tributo que a gente vai estudar mais na frente, com a sua criatividade, ele criou uma rede, e a rede resolveu um problema dele. Então ele conseguiu, através da razão, fazer exatamente isso. Deus é um ser racional. Deus pensa. E os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Ele é racional. E tanto assim é que desde lá da lei mosaica, ele estabeleceu princípios e normas para que pudéssemos seguir, que pudesse cumprir, e aquilo ali exatamente para o nosso bem. Ele estabeleceu aquilo ali ensinando de qual maneira de agir em determinada circunstância. Então Deus, ele é um ser racional e também somos seres racionais. Aí se pergunta aqui, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade? Sim, porque esses atributos que Deus fez, a inteligência que o homem tem, a capacidade de pensar para resolver os problemas, são atributos sim, mas que esses atributos, ele não implica que glorificamos a Deus, que servimos a Deus. Então isso não impede a espiritualidade do ser humano. Exatamente o seguinte, que se a fé e a razão, elas andam juntas. Ou seja, a fé sem razão, às vezes ela pode tornar a fé sem razão. Ela pode virar um fanatismo. Mas a razão sem a fé, ela pode ser loucura. Então elas estão inteiramente ligadas. E o Espírito de Deus, de sabedoria, estando sobre nós, ele nos guia de maneira extraordinária. E todos esses atributos são exatamente para a glorificação do nosso Senhor e Criador. Deus, ele se agrada do culto racional. Que culto racional é esse? Lá em Êxodo 12 e 26, trata da questão, Deus ensinando a questão da Páscoa, por como celebrar a Páscoa. Diz, olha, vocês quando for celebrar a Páscoa, que alguém perguntar, que culto é esse? Disse, isso aqui é um culto, nós estamos celebrando, que o Senhor visitou nossos pais, lá na terra do Egito, e nos livrou no dia que matou os primogênitos. Então é um culto para lembrar do livramento que Deus fez com Israel. Então Deus, ele age de maneira racional e se agrada do culto racional. E o culto, temos que entender a quem está cultuando. Estamos cultuando ao Senhor? Aqui emprestar. E por que estamos cultuando a Ele? Exatamente, temos que ter esse entendimento e ser racional, porque temos que cultuar Ele realmente em espírito e em verdade, e saber que estamos cultuando Ele, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, é digno de louvor, de adoração, de estarmos realmente na sua presença e louvar Ele de maneira especial, de maneira grandiosa. Aqui no item de número 3 fala da sociabilidade humana, ou seja, o ser humano é um ser gregário, um ser que vive em sociedade, diferente de muitos animais, que muitos deles eles vivem solitários, se juntam no momento que vai procriar. Mas Deus, ele fez o homem, lá no Jardim do Éden, ele viu que Adão estava só. E como ele estava só, ele disse, olha, não é bom que o homem viva só. E aqui eu faço um adendo de estar só e ser solitário. Ser solitário é quando a pessoa é o seguinte, às vezes ele está diante da multidão, mas ali ele na sua alma, ele vê que ele não pode contar com ninguém. Ele não tem ninguém para que possa conversar, ele não tem ninguém que possa transmitir suas alegrias, suas conquistas, ou falar das suas tristezas. Então, Deus criou, estabeleceu o homem e fez ele primeiramente com a família. Exatamente que a família, o elo familiar, ele se aprende dos seus pais. Então, Deus ele fez exatamente dessa forma. E começando exatamente pelo primeiro núcleo desse agregado social, exatamente a família. Depois ele fez
depois a sociedade e o Estado. E esse núcleo família, ele é o mais importante, porque é através dele que se ensina os valores, que cultua os valores, seja os valores morais, culturais, valores espirituais. E esses valores aqui é onde que se aprende a respeitar. E se a pessoa não respeita, não tem valores pela sua família, que é aquele que cuida, aquele que dá o cuidado, que dá o alimento, que são as pessoas mais importantes para a vida dele, com certeza na sociedade, e ele não vai respeitar ninguém na sociedade e, consequentemente, violar todas as leis e regras que vive no seu estado. A família, ela é a origem da sociedade humana, e isso realmente é isso. Ela vem primeiro do que a sociedade, primeiro o Estado, e é mais importante do que ambos, porque ambos dependem do lar para ser constituída. A Igreja de Cristo como uma sociedade perfeita. O que isso nos traz uma reflexão? A Igreja de Cristo como uma sociedade perfeita. Ou seja, aqui na realidade é para que seja um modelo. A Igreja de Cristo, ela tem como base lá, é comparada como um corpo. E esse corpo ele tem vários membros. E esses membros ele não fica gladiando um contra o outro, lutando um contra o outro, mas vive em harmonia. E uma parte do corpo ela cuida do outro. Ou seja, então ele vive em comunhão, em perfeita harmonia. Se uma parte dessa machucar, se ferir, todo o corpo sente. Dessa mesma forma é que a Igreja de Cristo, como esse modelo, seria o modelo de uma sociedade perfeita. Modelo onde que se ama o próximo como a si próprio, ou seja, cuida do próximo como a si mesmo. Trata o seu próximo da maneira que queria que se fosse tratado. Esse é o modelo para a Igreja de Cristo. E aquilo que se denota completamente disso, viver na solidão, solitário, no agregado, isso hoje, nos nossos dias, tem causado grandes transtornos e prejuízos. A pessoa ele precisa sociabilizar, isso porque ele se relaciona com outras pessoas, ele tem a sua atividade aqui, enquanto viver, ele tem relacionamento com outras pessoas. Os grandes mandamentos que Jesus disse, olha, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento social com as pessoas, com a família, com a igreja, com a sociedade, enfim, com todos os seres humanos aqui estabelecidos no nosso planeta. A liberdade humana é o item 4. A liberdade humana aqui nos trata da questão do livre-arbítrio. Desde o princípio, quando Deus estabeleceu o homem, criou o homem e colocou no Éden, ele, mesmo lá, tinha um livre-arbítrio. O Senhor ia visitar ele todos os dias, constante, mas tinha um livre-arbítrio. Ele disse para ele, olha, você pode se alimentar de todas as coisas das árvores que tem no meio do jardim, exceto uma, a que está plantada lá no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não deverás comer, porque a partir do momento que comer, certamente morrerás. E aí o que acontece? Deus, ele deixou o livre-arbítrio. O ser humano não é um sistema robótico, um sistema programado. Deus programou ele para ele fazer somente aquilo que Deus mandou. Não. Deus, ele colocou o ser humano com livre-arbítrio. E o ser humano ele tem que ter essa consciência e Deus, seguinte, ele não se agrada que as pessoas façam coisa para ele de maneira obrigada, mas ele se agrada daquilo que faça de maneira voluntária, de ter consciência por livre decisão, livre escolha. Deus, Jesus diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrar na sua casa, serei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor não vai arrebentar. Ele não é invasor. E o livre-arbítrio é exatamente a capacidade do ser humano. Ele escolher o que quiser. Ele escolher. Por exemplo, se ele escolher plantar laranja, ali não vai nascer coco. Se ele escolher plantar laranja, não vai dar coco. Ou seja, a escolha de plantar é do ser humano. Ele escolhe plantar o que quiser, mas a colheita só vai colher aquilo que ele plantou. E aqui, o que vejamos isso? Que lição que temos nisso? É que o homem, ele é senhor de suas ações, daquilo que ele planta, daquilo que ele semeia.
mas é escravo das consequências daquele que plantou. Então a colheita, ele não é livre para colher, ele colhe o que plantou. E diante disso, é que a Escritura nos diz que devemos realmente fazer escolhas inteligentes, escolhas racionais, e escolhas que não venham trazendo prejuízo, tanto aqui na terra onde vivemos, como escolha para com o Senhor nosso Deus. Deus, ele não obriga ninguém a servir, mas ele deixa ninguém, obrigue as pessoas a aceitar ou não aceitar Jesus. Mas ele ensina que o caminho que conduz à salvação, o caminho que devemos trilhar é a harmonia aqui na terra com o nosso semelhante. E o caminho também que conduz à salvação através de Jesus. Isso porque, assim como disse que a lei da semeadura, que aquilo que plantamos e que colhemos, nós, de um dia, prestarmos conta de nossas almas perante o nosso Criador. E isso, a nossa escolha, ela tem que estar exatamente adequada, precisa, porque é a lei da semeadura. Aquilo que se planta, aquilo que escolhe. E o Senhor diz o seguinte, que o Senhor diz que aquele que crê nele, com certeza ele não vai perecer, mas ele vai ter vida eterna, porque ele é a ressurreição e a vida, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ou seja, essa decisão, esse livre-arbítrio, nós é que temos que decidir. Ninguém pode decidir por nós, nem mesmo Deus decide por nós. Mas isso aí nós vamos decidir, porque nós vamos de prestar conta perante o nosso Senhor. A criatividade humana. O ser humano é criativo. E isso também diferencia dos demais seres, dos demais animais. Isso porque, vejamos que desde quando Deus colocou, lá no Éden, que Deus colocou Adão, Deus disse, olha Adão, você nomeia aí os animais, e do nome que você colocar, esse nome vai ser. E Adão ali, ele foi muito criativo, não sei qual foi o processo que ele utilizava para selecionar e qualificar. Ó, esse animal aqui vai ser animal X, esse animal aqui vai chamar Y. Não sei. Mas o passo é que, ao longo, desde Adão, o ser humano é sempre criativo. Ele vem construindo, ele vem desenvolvendo, pensando e construindo diversas coisas. No mundo antigo, por exemplo, Noé, ele construiu a arca, mas antes dele ali construiu as ferramentas, dominaram as técnicas de fundição, dominaram os instrumentos musicais. E após o dilúvio, as escrituras falam da questão da construção da Torre de Babel, ali já nas técnicas de construção. E hoje, nos nossos dias atuais, nos dias que vivemos, olhamos a todo instante o mundo tecnológico, a nanotecnologia, a informática, a medicina, as questões do agronegócio. Você vê que expandiu e estão crescendo de maneira exponencial. Isso mostra que o Senhor criou o homem de maneira criativa. O homem, ele tem a mente criativa, ele tem a capacidade de criar diferente dos demais animais. Por exemplo, você pegar aqui uma ave. A ave ela não cria um prédio como o ser humano cria, mas o ser humano ele tem a capacidade de criar de maneira grandiosa. Tem prédio, arranha-céus e muitos outros instrumentos, muitas coisas que há 10 anos atrás não existiam. E hoje existe. O ser humano ele tem criado de maneira grandiosa. Que falar da internet, falar dos drones, falar das tecnologias, do satélite, ele tem dominado o transporte terrestre, submarinos. Vamos falar aqui dos aviões, dos foguetes, aí, dos satélites que tem mandado para fora da nossa órbita. Ou seja, isso o homem é criativo. E essa criatividade ela vem junto com a questão do trabalho. Ele cria e executa através do seu trabalho. Por isso é que estamos, por exemplo, essa transmissão aqui que estamos falando, exatamente pela criatividade do ser humano, a capacidade que Deus concedeu deles criar. E todos esses atributos que estudamos, qual é a função e a razão da existência dele? Primeiramente é que o homem reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. E todos esses atributos exatamente para que o homem louve, enalteça e engrandeça ao Senhor nosso Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, é soberano sobre todas as coisas, e devemos sim, através desses atributos, fazer um culto racional
agradecer a Deus, buscar por Ele e ter a melhor escolha, a escolha de não rejeitá-lo, de não endurecer os nossos corações, mas estar aberto para ouvir a sua palavra e servir a Ele com alegria, porque na sua casa há muitas moradas e o Senhor foi preparar e um dia virá buscar o seu povo para que possamos estar juntamente com Ele. Agradeço aqui por estarmos conosco, por mais essa oportunidade, que Deus possa abençoar a sua família de maneira extraordinária, que Deus possa entrar na sua casa, abençoar a sua família, tocar o seu coração e que você possa ser bem-sucedido em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Amém.